terceiro ano, mais um dia que a gente começa, mais uma videoaula para a gente dar sequência ao nosso estudo, né? E para começar bem, a gente começa com a nossa momento de oração, que diz assim, olha: o que mais me fascina em Jesus não é o seu dom de ressuscitar os mortos, mas o de ressuscitar os vivos. Então, que a cada dia ressuscite, que Jesus nos ressuscite, para que a gente possa vencer essa etapa difícil da nossa vida. Amém? Bom, dando sequência, na última aula a gente falou um pouquinho de juros simples e composto. Foi isso? A gente calculou algumas atividades. Agora, a gente tem a relação desses juros com funções, que são assuntos que vocês viram no primeiro ano. Tá? E aí, para a gente poder relacionar o juro com funções, o juro simples, eu vou considerar esse exemplo aqui e definir a função dele. E essa função, ela tem uma representação geométrica. Tá? Então, primeiramente, olha essa situação. Considere uma aplicação de R$ 1.200 a uma taxa de 15% ao ano em função de T meses, ou seja, de um tempo qualquer. Ele omitiu o tempo. No sistema de juros simples, nós teríamos a seguinte situação: o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Vocês acabaram de trabalhar com ele. Tem também a relação do montante. E a relação do montante e do juros simples obedece à mesma ideia. Quando eu jogar na representação geométrica, o gráfico vai representar a mesma figura, que já já vocês vão ver. Então, eu vou fazer o seguinte: o juro, ele é um produto do capital, que é 1.200, vezes a taxa, que é 15%, mais 15% vira 0,15, vezes o tempo que está omitido. Se você multiplicar 1.200 vezes 0,15, você vai ter juro que é igual a 180 tempo. Ou seja, o juro está dependendo do tempo. Isso é uma função. Você poderia escrever também f de x ou f de t, porque nós estamos usando a dependência em função do tempo. F de t, que é igual a 180 vezes t. Isso é uma função. Se ela é uma função, eu posso estabelecer uma relação. Se o tempo for zero, eu troco o t por zero, e 180 vezes zero vai dar juro zero. Ou seja, não vai ter juro aí, não passou nenhum período. Se passar um período, o tempo é 1, então 180 vezes 1, 180. Então, quando o tempo for 1, vai render de juro 180. Quando o tempo for 2, 180 vezes 2, ou seja, 300. Quando o tempo for 3, 180 vezes 3, 540. Então está aqui uma tabelinha estabelecendo o tempo e o rendimento do juro. Isso aqui, na verdade, você poderia construir as coordenadas. E essas coordenadas podem ser trazidas para a representação geométrica. Percebe-se que a variação é sempre constante, ó, é sempre linear. Por quê? Porque o juro simples, na verdade, se ele transformou em função do primeiro grau, e se ele é do primeiro grau, a variação é linear, é o mesmo tanto sempre. Ó. Quando o tempo varia uma unidade, o juro varia de 180 em 180. Ok? Então, para me representar no plano cartesiano, primeiras coordenadas 0, 0, origem. Segunda coordenada, 1 do x, 180 do y. Vou pegar a régua para a gente poder representar isso aqui. Então, 1 com 180, continuou. Você já conhece isso tudo aqui. 2 com 360, pontilhou. 3 com 540, pontilhou. Pronto. Agora, se a gente fizer isso aqui, ó, você consegue passar uma reta pegando todos os pontos. O que significa isso? Que o juro simples e o montante de juros simples, gente, sempre graficamente representam a reta. Ou seja, todo juro simples ou montante de juros simples, ela é de primeiro grau. Se ela é de primeiro grau, é uma função que representa uma reta. Ok? Tá. Mas a mesma situação agora, se a aplicação fosse composta. O mesmo problema,
nós. Era uma aplicação de R$ 1.200 a uma taxa de 15% em função do tempo em T meses qualquer no sistema, só que agora de juro composto. Como a gente já calcula o montante direto, então vou representar agora graficamente o montante e não o juro, tá? Mas poderia fazer também do mesmo jeito, só que depois teria que fazer a diferença para achar o juro. Mas nesse caso eu vou fazer só o montante. Então eu teria aqui, montante é capital, que é 1.200, vezes 1 mais a taxa, que é 15%, que dá 0,15 elevado ao tempo. Então esse montante é 1.200 vezes 1,15 elevado ao tempo. Ou seja, o tempo agora é expoente. Então essa expressão aqui, se ela for virar uma função, ela é uma função exponencial. Então o seu gráfico parece muito com as exponenciais, ok? Você poderia também montar o f de t, que é igual a 1.200 vezes 1,15 elevado a t. O que nós vamos fazer? Tempo zero. Se o tempo é zero, esse número aqui elevado a zero dá 1 vezes 1.200, continua 1.200. Então eu já pus os cálculos aqui para agilizar um pouquinho. Quando o tempo for 1, 1,15 elevado a 1 dá 1,15 vezes 1.200, 1.380. Quando o tempo for 2, 1,15 elevado ao quadrado, o resultado multiplicando por 1.200, eu já coloquei o resultado aqui, ó, 1.587. E quando o tempo for 3, 1,15 elevado a 3, o resultado multiplica por 1.200, surgiu 1.825. O que significa que essa variação daqui para cá foi menor que essa para essa, que é menor. Então, aqui não é um crescimento linear, aqui é um crescimento exponencial. Quanto mais tempo, o crescimento é mais rápido no montante. Ok? Então, se eu for representar como a gente fez no anterior, está aqui o plano cartesiano, o eixo X, tempo, e o eixo Y, montante em reais. Pronto. Está aqui os valores para ficar mais rápido para nós. Quando o tempo foi 0, 1.200, então ponto sobre 1.200. Quando o tempo foi 1, 1.380 montante. Então 1 com 1.380 aqui. Quando o tempo for 2, 1.700, 1.587. Quando o tempo for 3, está aqui. Veja bem, se eu quisesse passar uma reta, eu não pegaria todos os pontos, olha, porque o crescimento não é linear. Então, esse crescimento aqui ele é um crescimento exponencial, ele é curvo, ou seja, você tem uma curva de uma exponencial aqui, ó. Quanto mais você passar o tempo, maior será o montante que você tem que pagar do seu juro. Resumindo, pessoal, toda função de juros simples é função do primeiro grau, seu gráfico é reto. Toda função de juro composto, ela é exponencial, aí o seu gráfico é a curva exponencial. Ok? Então, um abraço. Vou enviar as atividades para vocês na segunda-feira. Esse é o último assunto da prova, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E no GR8 vai estar as atividades propostas para vocês. E não se esqueça, tem gente que não está mandando atividade, pessoal. Eu não vou ficar enviando mais lista para as pessoas. Ó, fulano, você não está mandando. Cada um tem sua responsabilidade. Eu estou tentando fazer o melhor trabalho aqui, apesar das limitações. Mas cabe a vocês fazer a parte de vocês. Muito obrigado.